Nós estamos aqui no slide. Bom, a gente está falando de Default Gateway, né? E aí aparecem 3 tipos de rota, tá? São importantes para nós. Isso aqui vai ser fundamental para a parte de roteamento. Eu tenho basicamente 3 tipos de rota. E não interessa se essas rotas estão vindo de forma dinâmica ou estática. Isso não tem nada a ver. Tá? Porque no final das contas, o que vai ficar é a tabela de roteamento. Os pacotes vão ser confrontados em relação à tabela de roteamento. Rodrigo, te peço para não tomar nada aqui dentro, tá? Tá? Então olha aqui, todos eles vão ser confrontados com a tabela de roteamento. Ela vai estar em algum momento estática do ponto de vista do pacote. Ela vai ficar transformada ali, dinâmica, toda hora. Não é assim que funciona. Ela vai chegar um momento que ela vai ficar convergente, ela vai ficar estável. Quando é que ela vai mudar? Quando um link está saturado, quando cai um link, quando há uma troca de mensagens no protocolo de roteamento. É isso que vai acontecer. Tá? Mas normalmente ela vai estar estática do ponto de vista do pacote. Como ela foi criada, aí sim, pode vir manualmente ou no protocolo de roteamento. Então, eu tenho, primeiro, rotas diretas. O que são rotas diretas? O que é o direto? Diretamente conectado. O que é o diretamente conectado? Todas as máquinas aqui têm uma rota direta para a rede, o 92.68.200.0/23, que é a rede que nós estamos agora. Todos têm uma rota direta. O que é isso? Você tem um cabo de rede ligado no switch com as outras todas. Então esse cara aqui é fisicamente ligado. A rede de destino, vou botar assim. Fisicamente. Por que isso aqui é importante para nós de roteamento? Porque essa rota aqui é a rota mais confiável que eu tenho. Por que é a mais confiável que eu tenho? Pô, meu equipamento está ligado diretamente nessa rede. Eu sei se eu tenho acesso ou não. Eu consigo chegar nessa rede, pô, a minha interface está up, está ativa, eu estou chegando nessa rede aqui. Lá no caso de rotas dinâmicas, vamos ver depois, esse cara aqui tem o menor custo. É o menor custo. Ou seja, para chegar nessa rede aqui de destino que eu quero, a rota direta me traz o menor custo. Estou ligado direto, físico. Depois, eu tenho rotas indiretas. O que são rotas indiretas? Olha, tia, essa rede não está ligada diretamente comigo, mas está ligada com aquele roteador lá, ó, vai lá. Essa é indireta. Quer dizer, eu estou passando para outro roteador, eu não estou ligado direto nela, mas eu tenho caminho para ela. Eu estou dizendo que é aquele próximo roteador. Então esse cara aqui indica o caminho por meio de um outro roteador. De onde saem as rotas indiretas? Ou elas vêm de forma dinâmica, ou elas são colocadas estaticamente. Então vai lá o administrador e coloca. Não, para chegar naquela rede lá, é esse roteador aqui. Tá. Se cair aquele roteador ali, eu não chego nunca mais nessa rede. Mesmo que eu tenha um caminho alternativo. Mas se eu não listei ele ali, não coloquei na configuração, não vai funcionar. Dentro das rotas indiretas aqui, a questão de custo, o que é mais confiável, o que não é, vai depender da onde veio essa rota. Qual é o protocolo de roteamento dinâmico que definiu. Como nós definimos ela aqui. Tá? Então, vamos entrar nesse mérito agora, depois a gente vai ver isso aqui. E rota padrão. Default. O que é esse cara aqui? Se não encaixa em rota direta, em rota indireta, então manda para padrão. Ela é opcional. Não, obrigatório esse cara aqui. E representa. Interessante essa palavra aqui, ó. Representa todas as outras redes.
todas as outras redes. O que eu quero dizer? Que as redes que estão nas rotas diretas e indiretas, elas têm prioridade na definição do caminho. Primeiro esse cara aqui. Segundo esse aqui. Não deu aqui, não deu aqui, vai aqui. Tá? É o último recurso. Tanto é que na Cisco diz assim, ó, Gateway Last Resort. Tá? Então, é o de último recurso. Não deu em nenhuma das rotas que eu tinha definido, então vai aqui. É para isso que serve a rota padrão. Tá? Exemplo aqui, né, de roteamento básico. Claro que eu tenho todo o meu endereçamento local, dos dois lados. O que eu enxergo aqui? O que esse cara aqui está enxergando? Somente esse endereço. Pergunto para vocês, ele sabe que esse endereço aqui, a máscara de subrede do outro lado é um /27? Não é o caso aqui, mas ele consegue determinar por um ping que a máscara de rede do outro lado é /29? Tem como saber isso? Só por aqui? Tu não dá ping /29. Tu dá ping para esse endereço. O que vai acontecer? Quem é que define que é um /29? Quem é que define um /28? São as rotas aqui que definem. Quando eu divido uma rede, eu quero dizer o seguinte: quando chegar esse pacote com esse destino aqui, eu quero que vá para essa rede, não para essa. Eu tenho que inserir isso no roteador. Então veja que máscara tem duas funções básicas. Primeiro, na rede local, para saber se o endereço está junto comigo fisicamente ou está em outra rede. Isso é a máscara. No caso do roteador, é para definir a abrangência dos endereços. Entendido? Abrangência. Vai do 0 ao 128 ou vai do 0 ao 255? A máscara define isso. Então, aquele processo nós já fizemos semestre passado. O IP de destino está na mesma rede, origem. Isso é um processo de roteamento. Local, mas é um processo de roteamento. Então, eu vou sair de largada fazendo o seguinte. Vou fazer um end, um E lógico, meu, com o destino. Está na mesma rede aqui? Não, né? Não está na mesma rede. Bom, não resultou na rede de origem. Não está. Então, o quadro Ethernet deverá ser enviado para o gateway. Eu vou pegar esse meu pacote de ping, vou botar dentro do quadro Ethernet e vou endereçar ele para o endereço físico do gateway. Tranquilo até aqui? Isso aqui é só uma seção remember, certo? Estamos botando um pacote IP, um IP de origem e destino final, dentro de um quadro Ethernet com o endereço físico do gateway. O endereço de origem é da própria máquina, físico. Destino do gateway. Como é que eu descubro o endereço do gateway? Faço um arco naquela rede local ali. Porque o gateway está na minha rede. O gateway está, o destino não. Tá bem? Descobri o endereço físico do meu roteador ali. Roteador A. Agora eu posso enviar esse quadro que contém um pacote IP para esse cara. Bom. Foi recebido o quadro nessa interface aí. O que vai fazer o roteador? Vai verificar o endereço IP de destino. Para que esse cara quer dar ping? Aí quer dar ping com 218.18.10. Se houver a rede de destino só através de roteamento, haverá o repasse para a interface do Next Hop. O que é o Next Hop? É o próximo salto, o próximo roteador. Bom, beleza? Esse procedimento vai acontecer na chegada do roteador B também. Chegou lá. Chegou um pacote IP original lá. Como é que ele foi carregado do A até o B? Ele foi colocado dentro de algum pacote, um quadro, da camada de enlace. Da camada de enlace. Ele foi colocado ali. Só para levar de um roteador a outro. Só para eles fazerem esse caminho aí. O pacote IP está lá, ó, original ali dentro ainda. Só quando ele faz essa passagem, ele decrementa o campo TTL, que é o tempo de vida, passou por um roll, decrementa, e ele faz o recálculo do checksum. Então, aquela verificação de cabeçalho.
Porque mudou o cabeçalho, né? Então tem que refazer o cálculo. No B, o quadro será recebido na interface externa e encaminhado na interface interna. Pô, processo de comutação aqui. É um switch. Recebeu de um lado, comuta para o outro. A rede de destino do pacote está ligada diretamente a esse roteador. Como é que ele sabe que está ligado diretamente a esse roteador? Porque ele está fisicamente conectado. É muito importante isso, porque quando ele está fisicamente conectado, terminou a passagem de roteador. Eu não vou passar por um próximo roteador. Eu estou ligado diretamente na rede aqui, não eu vou passar para outro cara. Está comigo a rede, estou ligado nela. Aqui é o processo onde termina a passagem entre roteadores. Eu cheguei em um roteador que está ligado fisicamente na rede de destino final. Aí termina a passagem de roteador. Agora eu vou entregar o pacote original lá para a máquina que eu quero chegar. É claro que nesse período aqui, o que pode acontecer? E se essa máquina está desligada? Esse pacote vai chegar até o roteador B? O que vocês acham? Pega o seguinte caso, lá o destino, o 218.18.10, está desligado agora. Eu fiz o ping da minha máquina original para lá. Vai acontecer todo esse processo até aqui? Vai, não vai? Como é que eu vou saber, cara, se o cara está desligado? Meu pacote vai chegar até o roteador final ali. No roteador final ele vai tentar saber se a máquina está ligada, por meio de ARP, para descobrir o endereço físico dele, por exemplo. Tio, o cara não está respondendo. O que vai acontecer com o ping do cara lá da origem? Vai dar tempo excedido. Vai dar timeout, na verdade. O cara está esperando o retorno do ping do cara aqui, não respondeu. Vai acontecer esse processo. Bom, digamos que esteja ativa essa máquina. O que vai acontecer lá no roteador B? Vai ser montado um quadro e enviado da rede local. Se não tiver na tabela ARP, ele vai gerar um broadcast em ARP perguntando, vem cá, tia, qual é o teu endereço físico? Ele sabe o IP, né? Ele sabe que é 218.18.10. Quem é que tem aí? Eu? Tá, beleza. Bota o pacote IP original ali dentro e manda para o destino. Essa é a volta que vai ser feita em roteamento. Isso aqui vai acontecer independente se os protocolos de roteamento são estáticos ou dinâmicos. Isso quer deixar bem claro. Isso aqui é a parte fundamental. O que é roteamento estático e dinâmico vai depender de uma camada acima. Como vão ser montadas as tabelas de roteamento? Depois de montada, acontece isso aqui. Ao saber o endereço MAC, então o roteador vai gerar o quadro e vai encaminhar para a rede local. Então, ali encerra o processo de roteamento. Isso vai acontecer a cada passagem de roteador intermediário até chegar no final. Quando chegar no final, vai obedecer a tecnologia de rede local que tem lá. Protocolo de CMP. Vejam, é baseado em tipos e códigos, né? Então, é obrigatório que todo o host com TCP/IP tenha implementado ICMP. Então, todos têm. Ah, mas eu faço um ping, uma máquina não responde. Bom, pode estar bloqueado no file. Aí é outra história. Mas ela está implementada. Como é que funciona o ping? Basicamente funciona com o tipo 8, código 0. É um echo request. E retorna um tipo 0, código 0, echo reply. Então eu mando no cabeçalho 80 e recebo de retorno 00. Os pacotes são endereçados, né? Eles têm o endereço de destino e de origem, isso o IP faz, e tem um número de identificação. Então eu sei, estou dando ping, retornou agora a resposta daquele ping que eu fiz, ping 1. O tempo de ida e volta é 20 milissegundos. Para mim resolve muita coisa. O que a gente vai fazer depois, pessoal, é criar pacotes ping. Nós vamos criar, onde todos permitem editar os campos ali, os cabeçalhos. A gente consegue mandar na rede e receber resposta. Okay? Então é importante saber esses códigos aqui. Nem é tão importante assim, porque na ferramenta ali, quando a gente bota 00, ele já bota echo reply. Ele já faz isso. Então ele tem várias funções. A principal delas aqui é a parte de controle. Então, olha esse caso aqui. Rede de destino inalcançável. Solicito uma rede. Chegou um IP com destino a uma rede que não tem na tabela de roteamento. E eu não tenho rota padrão. Tá, qual é a situação agora?
Destino é rede 192 alguma coisa. Não tem nada na tabela de roteamento com 192 alguma coisa. Eu só tenho rotas diretas e rotas indiretas. O que vai acontecer com esse pacote? Vou repassar ele? Não tem para onde mandar. Eu tenho que avisar a origem que eu não mandei. O roteador manda uma mensagem para a origem. Destino inalcançável. Já viu essa mensagem no lugar? Deve ter visto. Se eu botar a rota padrão, o que vai acontecer? Ele vai mandar para o próximo. Que vai mandar para o próximo. Daqui a pouco eu vou chegar num assim, ó. Cara, não desiste a rede. E ela vai retornar uma mensagem. Pode ser que tu não receba erro nenhum. Pode ser que teu ping expire para o timeout. Ou que um firewall bloqueie a resposta do roteador. Ou que o roteador não gere a resposta de forma proposital. Pode ser configurado para não responder. Mas isso vai acontecer e o ICMP tem esse recurso. O IP não tem isso. Então esse cara é uma muleta ali para o IP. O outro caso usado no traceroute, por exemplo, ó, TTL expirado. Manda o campo TTL com 1, passou o primeiro roteador, expirou. Manda uma resposta dizendo TTL expirado. Eu sei que passou num roteador. Bota TTL 2, passou pelo primeiro e pelo segundo, expirou. Manda a resposta. Aí tu vai montando o trace. É baseado nisso aqui. Tá? Então tu vai aumentando o campo TTL, passa pelo roteador, decrementa. Então eu recebo uma resposta de erro. Aí eu vou montando ali. Passou pelo roteador tal, por esse aqui, por esse aqui. Daqui a pouco tem um roteador que não te responde nada, parece um asterisco. Daqui a pouco não responde. Vocês fizeram esse trabalho lá no primeiro semestre, né? Então, vocês viram isso acontecer. O cabeçalho é bem simples, né? Do ICMP. Na verdade, aqui, o campo de mensagens vai ser variável, depende. Então, por exemplo, dependendo do erro, vai me retornar aqui informações do cabeçalho IP, um pouco dos dados, sei lá, a máscara, se eu estou solicitando a máscara remota e outras coisas. Mas basicamente eu vou mudar aqui tipo e código. O checksum ele vai ser calculado baseado no cabeçalho e aqui as informações. Por exemplo, um ping. Quando eu solicito um ping, o que vai no campo de dados? O que vai no campo de dados? Qual é o tamanho de um ping ali? É 32 bytes? 64 bytes? O que tem ali de informação? Tem informação útil ali? Se eu fizer um ping de 1000 bytes, o que vai nesses 1000 bytes? Significa que tema para casa. Olha no L-Sharp lá, faça um ping e veja o que tem de conteúdo de dados. Tem coisas importantes ali? Vocês acham que tem alguma coisa importante? Precisa ter uma coisa importante? Eu só quero saber, cara, se esse pacote está indo ou está voltando. Só. O mais legal é que quando tu manda uma frase, por exemplo, quando chega no destino, o destino repassa a mesma frase para ti de volta. Normalmente tem ABCD ali, 1, 2, 3, 4, 5, só para encher linguiça, na verdade. Mas se tu botar uma frase ali, custo de redes, Fatec Pelotas, e tu mandar para o Google, ele te retorna o echo reply com esse mesmo conteúdo. Porque essa é a lógica do negócio. Então não teria sentido. Tu manda 32 bytes, te manda 1000 de volta. Não, te manda a mesma coisa. Ok? Então aqui fala sobre a questão, né, do traceroute, que na verdade é fazer um jogo aqui com o campo TTL. Então larga ele de 1, larga 2, até chegar no destino. Quando chegar no destino, tu sabe, passaram por 8 roteadores, por 9 roteadores. Muito bem. Então tá aqui, só trata desta mensagem, né? Tempo excedido. Zerou o campo TTL, ele mostra como retorno tempo excedido, tu sabe que passou por aquele roteador, porque o roteador que larga a mensagem. O roteador que gera a mensagem de erro. Então tu sabe, tem roteador ali, até lá eu estou chegando. Aqui tem um negócio bem interessante, certo? Nós vamos enxergar isso aqui, pessoal, quando nós fizermos a prática de roteamento estático em cima de Linux. Por padrão, o Linux aceita essa mensagem aqui. O que é essa mensagem? Mensagem CMP. Olha só. Aqui, eu tenho, para chegar nesse roteador aqui, desculpe, nessa rede aqui, eu tenho esse roteador, este e este aqui. Digamos que essa máquina aqui,
certo? Esse host 1 tem como gateway padrão R1, certo? Comum, meu gateway sair desse cara aqui. Quando eu acesso esse R1 aqui, eu recebo uma mensagem de redirect dele. O que é o redirect? Cara, para tu acessar aquela rede lá, Network 2, aquela rede N2, vai por R2 direto. Não vai aqui para mim e depois vai para R2. Vai para R2 direto. Interessante isso, né? Isso fica numa tabela que não é a tabela de roteamento estática, não é direto, não é nada, ela é baseada, temporária, nas mensagens CMP. Só está fazendo um monte de falcatrua aqui, né? Se eu começo a mandar mensagem de sacanagem nessa rede dizendo, ó, vem por aqui agora, vem para essa rede, vem por aqui, que aqui tá bom. Isso é fácil de fazer, né? Porque isso aqui eu mando diretamente para a estação ali, ó, digo para todo mundo, começa a gerar mensagens dizendo para todo mundo. Agora é por aqui, rapaziada. Daí eu defino em cada um dos hosts se eu aceito ou não. Se eu aceito essas mensagens ou não aceito. O que seria de bom grado? Não aceitar. Pô, vem cá, tu já tem uma rota estática, por que tu tá fazendo isso, cara? Então, essa flexibilidade aqui, ela tem um problema. Se ela for de uso maldoso, vai parar tudo. Ou ela vai gerar tráfego e vai passar por uma máquina qualquer que não deveria. Então veja que isso é gerado pelo roteador. Tá? Então vejam só, o H1 aqui envia um datagrama para o R1 destinado a N2. Então ele quer chegar aqui, ó. Esse cara aqui quer chegar aqui. E entretanto, R1 verifica que R2 está na mesma rede e possui uma rota direta para N2. Vejam, rota direta tem maior probabilidade que rota indireta. O R1 tem uma rota indireta para a rede N2. É indireto, né? Não estou ligado fisicamente. Já o R2 está ligado fisicamente. Muito bem. Então R1 redireciona o datagrama para R2 e envia uma mensagem CMP de redirecionamento para o host R1 que guardará em cache a nova rota para ser utilizada na próxima vez. Comando Linux para listar entradas no cache da tabela de roteamento IP route show cache. No Windows não dá para ver. Tá? O Windows Host aí não dá para ver. Máquina comum não dá para ver isso aí. No Linux dá para ver. Então tu enxerga que aquilo ali foi um redirecionamento do roteador. E aparece nos logs também. Aparece nos logs. Essa mensagem ali, ó. Sugestões de rota, na verdade. Então tu tem duas opções. Tem uma que é eliminar as mensagens, tu ignora elas. E nem queira que apareçam nos logs também. Mas é legal ver isso aí, certo? É legal ver, porque daqui a pouco tem alguém tentando fazer isso. Isso é uma tu habilita ou desabilita no Linux, por padrão vem habilitado. Então num firewall, por exemplo, já habilita esse negócio. E no roteador, se tu não queres que aconteça isso, desabilita. Tá? Mas é legal de ver isso aqui na prática. A gente vai ver. Isso aqui vai ser um efeito colateral do que a gente vai fazer. Por quê? Porque nós vamos botar vários roteadores, todos no mesmo domínio de broadcast, com IPs diferentes. Certo? Então nós vamos usar um switch para cada rede. Nós vamos botar tudo no mesmo switch, com vários endereços. Aí começa. Mensagem CMP, redirect, para tudo quanto é lado. É legal de capturar e depois dar uma olhada. Quais são as sugestões que estão dadas. Porque a gente não vai ter esse isolamento aqui, ó. Imagina, nós vamos ter os roteadores todos ligados aqui. Certo? Todos no mesmo domínio de broadcast. Depois a gente vai chegar lá. Exemplo de capturas aqui do ping, né? Então só para mostrar aqui o tipo 8, código 0. 32 bytes de dados. Então isso aqui, o que tem aqui de conteúdo? ABCD, o que vocês quiserem fazer. Quando a gente usar esse editor de pacotes, vocês vão poder editar esse campo aí. Botar o que vocês quiserem ali. 1, 2, 3, adeus Google, não sei o que, dá ping para lá. Ele volta. Tá? Ah, não vai ter ninguém olhando lá isso aí. Mas veja que interessante, vocês poderiam transferir dados aqui, né? Não poderiam? Deixa eu te mandar a senha por ping para ti. Então, alguém vai bloquear isso? Ó, tô te mandando a senha agora por ping. Pega aí meu ping. Vou mandar um ping só, então com a senha. Não precisa nem responder, é só o código de entrada. Não precisa responder. Se responder, eu vou mandar a senha de volta. Né? Ou me manda a contrassenha, eu te mando um negócio, manda outro. Não é para isso, mas tem ferramentas que fazem esse tipo de coisa. Transfere dados por ping, por ICMP na verdade. Por ping na verdade porque é mais fácil, né? Fácil que qualquer coisa. Mas bloquear ping. Pode ter um cara da tua rede dando ping para fora, mandando um código de alguma coisa.
mandando segredo, sei lá, nunca vai pegar. A maldade de todo mundo. Mas veja que é possível. É um serviço, vamos dizer, que não tem nada a ver, é para controlar, mas eu posso mandar dados aqui. É óbvio que eu vou ter que ter um Wireshark capturando do outro lado, uma ferramenta que eu criei, que eu vou capturar isso aí, vou mostrar em algum lugar, jogar em arquivo, alguma coisa assim. Mas sem enfeitar muito, é botar o Wireshark só esperar. Bom, vamos um pouquinho, pessoal, só para não passar desapercebido a questão do endereçamento com o NAT. O que é o NAT? Nós temos uma tradução de endereço de rede. Ele é um serviço e um protocolo, na verdade. De onde surgiu isso aqui? Tem a ver com a escassez de IPs válidos. Bom, o problema está nos 32 bits do IP. Os caras pegaram isso aqui, dividiram em classes nada balanceadas. Os caras dividiram isso aqui em classes A, B, C, D e E. Esse cara aqui para multicast. Esse cara aqui é reservado. Esse cara aqui, muitas redes com 256 endereços em cada. Esse aqui, com 64 mil volts. E esse aqui com 16 milhões de volts. Bom, 256 volts hoje é pouca coisa. Pouco. Uma rede com 256 máquinas não é uma rede pequena. Na época era uma coisa monstruosa, porque toda a ARPANET tinha 250. Toda. Pô, vem cá, uma rede com 256. Me diz uma coisa aí que eu não entendi até hoje. Vem cá, tia. Se naquela época toda a ARPANET tinha 256 volts, por que os caras me criaram umas redes de 64 mil volts? E outra de 16 milhões, cara? Não me entenderam, certo? Alguém pensou em alguma coisa? Até hoje eu não achei, eu já li bastante coisa a respeito dessa criação aí. Não tem uma questão lógica dos caras terem feito isso. Tem a questão do binário que os caras usaram, então fixaram, por exemplo, em classes A, o primeiro bit mais significante aqui em 0, está em 0 aqui, todos os outros aqui não interessavam, o roteamento era feito por isso aqui. O B, os caras colocaram 1,0 e aqui 1,01. É isso, né? Não, desculpa. Ok? Com isso aqui, os caras fazem o roteamento dos primeiros 3 bits. Era uma facilidade de roteamento. Mas, tia, para que dividir dessa forma? Resumo da história, se perdeu muito IP válido. Porque na medida que eu pegava uma classe A e dava para uma empresa, é dela. Tem 16 milhões de endereços, faz o que quiser. Então os caras pegavam a universidade, coisa assim, davam 2 classes A, cara, toma aí. Toma, quer uma classe B também? Toma. Final da história, só sobrou classe C. Só classe C que sobrou na história aí. E aí o que aconteceu? Tia, na tua casa, tu tem 3 computadores, tu tem que ter 3 IP válidos. 3 IPs válidos em casa, 2 IPs válidos em casa. Cada celular é um IP válido. Só no Brasil tem 300 milhões de celulares. Vamos dizer que, sei lá, 10% dessa internet é muito mais que isso. Eu tenho que dar IP válido para todo mundo. Tia, chega um momento que tem 2 bilhões de hosts conectados, contando tudo, certo? Celulares. Tem hoje 2 bilhões de dispositivos que teriam possivelmente acesso à internet. Nem todos estão simultaneamente ligados. Então, o que os caras fizeram? Vamos fazer uma forma de compartilhar um endereço válido. Essa aqui é a ideia de tudo. Então, com um IP válido, eu consigo colocar várias máquinas, vários dispositivos, vários hosts atrás. Isso é o NAT, basicamente. Tá? Como isso é feito? Aqui um exemplo. Imagine que isso aqui seja uma DSL em casa. Na mesma ideia. Eu tenho um IP válido aqui. Quem é que é dono desse IP? Provedor, que recebeu por meio de um distribuidor regional de endereço, que por sua vez recebeu o distribuidor
principal de todos os endereços, que é o ICANN, o IANA, os caras distribuem os endereços para regiões, e as regiões distribuem para os provedores distribuem para os seus usuários, e é assim que funciona. Se eu quiser requisitar um endereço IP válido, eu tenho que preencher algum pré-requisito. Tu é uma empresa, tem uma instituição de ensino, o que tu é? Não, eu sou um usuário caseiro, quero uma classe C. Não vai levar, meu velho. Procura um provedor e os caras vão te ceder esse endereço aí, quando tu quiser. Quando tu quiser pagar por eles. Então veja, se eu tiver um desses endereços aqui, e eu puder compartilhar esse endereço com esses outros, o que me resolve? Primeiro, esses caras aqui não aparecem. Esses endereços aqui não aparecem nesta região aqui. Então, o restante da internet não enxerga aquela classe A ali dessa. Aproveitando isso, o que os caras fizeram? Definiram na RFC 1918 três faixas de endereços que podem ser usadas atrás de file. Ou seja, atrás de NAT. Uma classe A, algumas classes B e muitas classes C. A classe A é a 10.0.0/8. Essa classe aqui não é válida. Quer dizer, ela não é roteável na internet. Dentro de uma rede local, do jeito que tu quiser. Pegar essa classe A e dividir em quantas sub-redes tu quiser, tranquilo. Só que ela não é roteável, por exemplo, num roteador do teu provedor. E vai ser bloqueado no próximo roteador. Isso é determinação para se usar esses caras. Então esses endereços podem se repetir. Vamos voltar para o nosso caso D-Link aí. D-Link usa esse cara aqui. Quantos modems DSL D-Link existem? 500B. 3.000 deve ter. Cara, são 3.000 usando a mesma faixa de endereço. Só que nunca aparece fora da tua rede local. Quais são as classes B? 172.16.00/12. Isso aqui vai até 172.32. 31. Que aqui na verdade vai de 172.16.00 até aqui. Eu tenho várias classes B que eu posso usar. Então dentro da minha rede local eu posso usar 172.16.00. É um monte de endereço, 64.000, beleza. Só que nenhum deles vai poder sair da minha rede. E nas classes C? 192.168.00/16. Ou seja, eu vou ter do 192.168.00 até 192.168.255.0. Então eu tenho 256 classes C que foram reservadas para isso. Pode usar à vontade, todo mundo pode repetir esse negócio. Sendo assim, se deu margem a fazer um NAT. Porque agora eu não preciso usar um endereço IP interno válido. Tenho duas vantagens, vamos pensar por aí. Primeiro, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser nas minhas redes, nos meus endereços. Criar sub-rede, fazer o que eu quiser. E a outra vantagem, essas máquinas não são visíveis diretamente na internet. Eu não consigo chegar nessa rede 10. Se eu der um ping da minha casa, 10 alguma coisa, tentar acessar uma máquina remota, não vou conseguir. Isso é bom. Por quê? Aumentou muito a segurança de hosts comuns, máquinas de usuário. Só se lembrou o seguinte, pessoal, tempinho atrás, máquinas acessando internet por linha de escada, acesso de escada, recebi o IP válido. É que nem o acesso modo bridge hoje. Recebe o IP válido na tua máquina, no teu Windows. A máquina do cara, sem file, sem nada, compartilhamento tudo aberto, sem senha, direto. Hoje como é que funciona? Teu modem DSL tem um IP válido. Atrás dele tem IPs não válidos.
Para mim chegar numa máquina aqui, eu tenho que abrir uma porta no meu modem DSL, senão eu não chego. É assim que funciona. Eu tenho que abrir, eu tenho que deliberadamente ir lá e abrir uma porta, senão eu não consigo chegar. Só que eu consigo, da minha rede interna, acessar qualquer IP válido. Mas ao contrário não acontece. Eu vou ter que fazer algum mecanismo para poder fazer isso funcionar. Então essa é a ideia inicial. IPs não válidos, IPs válidos. A motivação que eu tinha conversado aqui, né? Posso repetir endereços. Não tenho limite de uso desses caras. Então fica mais tranquilo de eu poder explorar isso dentro de uma rede local. Pode-se mudar, por exemplo, de provedor sem modificar minha rede interna. Pô, isso é uma boa. Está tudo configurado na minha rede, agora não, tia. Agora acabou o contato com a Embratel, vou ter que partir para a GVT. Ah, mudou o IP na ponta lá. Tá, acabou agora. Agora os caras nos davam uma classe C, agora vão dar uma classe B. Tem que trocar todos os endereços. Quem é que tem um monte de endereços válidos? Instituições de ensino aqui tem um monte de endereços válidos. O FEPEL, o CEPEL, o IPSU, né? Embrapa, os caras têm endereço válido. Porque tem motivação para isso, é só solicitar. Eu quero uma classe C, toma. Classe B não tem, aqui nenhum. Né? Aqui em Pelotas não tem nenhum com classe B. Porto Alegre tem uma classe B, a URGS tem uma classe B. Não, são maiores, cara, tem uma classe B. Os caras têm 65 mil endereços válidos. Aí tu na tua casa tem um que tu paga 50 pila a mais para ter fixo. Não é isso? Então, vejam qual é que é a magnitude disso. Por que não tem mais IPs? Porque realmente não tem. Esgotou o espaço de endereçamento. Já fazendo um gancho para IPv6. IPv6 vai voltar ao que era antes. Todos os IPs vão ser válidos. Todo IP é roteado. Isso é uma grande discussão hoje que existe, certo? Qualquer máquina vai ser visível na internet. Porque vai sobrar IP, cara. Não precisa de NAT, na verdade. Não é necessário NAT. Ele vai ser necessário por questão de segurança. Para tu evitar que os caras cheguem nas máquinas dos usuários. Você imagina só, tem um cara com uma impressora aberta na internet, os caras vão imprimir lá na China. Certo? Não que isso não aconteça hoje, acontece. Bom, o que deve fazer o roteador? Tem NAT então. Ele vai ter que fazer uma substituição, ou seja, uma tradução. Vai ter que lembrar disso aí numa tabela e vai ter que substituir quando retornam esses pacotes. Isso é o básico que ele vai fazer. Então, um exemplo aqui. Eu tenho várias formas disso aí. Eu posso traduzir portas, eu posso traduzir endereços, eu posso traduzir vários endereços para um endereço, alguns endereços para vários endereços, alguns endereços válidos para apenas um endereço não válido. Tem várias formas disso aí. Então, neste caso aqui, esse é o endereço de saída, o válido. Esse aqui é o interno. O que é feito? Quando sai esse cara aqui para fora, ele é traduzido para este endereço aqui. É realmente trocado, é feito um novo pacote. Claro que os dados permanecem, né? Óbvio. O que o cara de fora enxerga? Eu estou acessando o Google. Se eu olhar lá no log, quem está me acessando vai estar o IP de quem? O 10 alguma coisa? O 192 alguma coisa? Não. Vai estar o IP válido. Lá, o que está saindo, que é válido. Então eu não mudo nada no meu cliente. O cliente que tem na rede local, não mudo nada, não preciso trocar nada. Não mexo nada no Windows, no Linux, nada. Nem ele vai saber o que está acontecendo. Então veja que o roteador tem uma outra função. Esse é o papel do NAT aqui, nesse momento que eu estou explicando para vocês. Ele pode ser um serviço de NAT. Então, isso aqui implica em mais uso de recursos do equipamento. Porque essa tabela aqui é feita em memória. E eu não vou ter uma máquina acessando um serviço só. Eu posso ter milhares de máquinas atrás aqui, fazendo traduções de endereço. Ou pior, eu posso ter uma máquina com milhares de conexões. Aí imagine só, eu tenho um equipamento, um modem DSL com 16 MB de memória. Um processador que é 10 vezes pior que um celular mais vagabundo hoje. Aí, um determinado usuário vai lá e bota um BitTorrent, um cliente de BitTorrent atrás. Baixando um torrent extremamente popular e disponibilizando para os outros também.
ele vai gerar 5.000 conexões, só ele. São 5.000 traduções que vão ter que ser feitas nessa porcaria desse modelo DCL. Será que vai congelar? Bem provável. Então, um alerta. É comum nas empresas os caras contratarem serviço de ADSL doméstico de 100 megabits, 50 megabits, beleza? Só que cuidem com o modem que vocês vão colocar lá. Porque a questão não é a largura de banda em si. Se eu tiver apenas uma máquina, por exemplo, com um JPF gerando 50 MB, vai dar risada o roteador. O problema está em múltiplas conexões, porque vai guardar em tabela em memória. Daqui a pouco vai ficar uma carroça e ele vai começar a travar. Hoje o caso exatamente igual a esse aí. O cara tiver que trocar o equipamento, porque o equipamento estava sendo ligado numa empresa com, sei lá, com 200 máquinas, tinha 50 numa certa época, mas agora tem 150. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A tabela de NAT de troço explode. E o que ele tem que fazer a tabela NAT? Pô, todo pacote que chega, onde é que está a tradução? Está aqui. Cara, não é pouca coisa que ele faz. Então ele é dimensionado para os domésticos. Tu tem 50 MB em casa, doméstico, quantas máquinas tem em casa? O cara mais maluco, você tem 5 máquinas em casa. Eu não tenho 250. E 2 caras infectados com vírus e 4 passando BitTorrent. Eu não tenho isso aí. Então o recurso do equipamento, do roteador, é uma porcaria. Recomendação nesse caso, outra dica. Não tem como trocar o roteador. Coloque em modo bridge, bote um Linux com o roteador. Então o IP é válido, chega no Linux. O Linux faz o NAT. O roteadorzinho não faz nada, só passa 50 MB. Porque o switch, na verdade, o modem DCL nesse caso é só um switch, que é muito menos recurso. Não tem tabela NAT, não tem roteamento, simplifica um monte. Então uma dica, certo? Uma coisa fácil de fazer. E bota como bridge e bota um Linux. Um Linux faz o roteamento. E qualquer PC, o mais vagabundo que tiver, arrume o mais horroroso, deixe ser confiável. É várias vezes melhor que qualquer roteador desse aí. Qualquer, o melhor que tiver. Além do mais, bota a memória, faz o que tu quiser. Muito processador, bota outra máquina. É muito mais fácil. E é software livre e é barbado de fazer. É um roteadorzinho básico, com NAT. Ok? Agora vou mostrar o comando em NAT, como é que se faz em Linux aqui, para vocês verem o que é. Um limitante aqui. Mas vem cá. O campo de portas do TCP, que faz essa tradução aí, é um campo de 16 bits. Então, teoricamente, eu poderia ter simultâneo 65.000 conexões. Tá? Simultâneas. Pô, é coisa. Isso por IP, né? Se eu tiver mais de um IP de saída, eu posso fazer com mais 65.000. Mas isso aqui é muito mais suficiente. Tá? Normalmente nem tem todas essas portas aí. Normalmente são 10 a 15 mil portas que são usadas para NAT. Mas isso é configurado. Detalhes do NAT que são controversos, né? O roteador deveria processar somente até a camada 3. Pô, acabei de falar para vocês aqui, o roteador trabalha na camada 3. O NAT trabalha na camada de transporte. Então, ele tem que entender também daqui. Eu estou botando mais serviço no roteador. Isso não é bom. Entendam isso. Tem que estar dimensionado para isso. Então, volto a dizer, quem tem links com 20 MB, 25 MB, e estão deixando o roteadorzinho fazer o serviço, e vocês têm mais de 50 máquinas atrás, bota um Linux para fazer o roteamento. Vocês vão se incomodar. Okay? Bom, outra coisa, violação do argumento fim a fim. Então já mudou uma coisa. O pacote IP sai da origem e vai até o destino. Já fiz uma baita mentira para vocês aqui. Não é verdade. O pacote IP origem sai da máquina, vai no roteador e o roteador cria outro. Aí o roteador recebe de retorno, cria outro e entrega para o cara. E eu não estou me conectando diretamente mais com a aplicação. Com o host destino. O host destino, na verdade, está se comunicando com o roteador. Com o IP válido, né? Ele não enxerga o meu IP. Então veja, eu saio, o meu IP é trocado. Eu recebo o retorno, o IP é trocado e manda de novo para dentro. A minha máquina nem fica sabendo que tem NAT ou não. O cliente não sabe se tem NAT. A máquina de fora nem sabe que eu existo. Sabe aquele IP ali do roteador que está gerando tráfego para mim. Então acontece isso aí. Eu não tenho mais fim a fim aí. A comunicação não acontece dessa forma.
Isso vai acontecer com o IPv6 agora. Vai ter fim a fim direto. Não vai se comunicar diretamente. Bom, outra coisa do NAT. Eu boto um servidor de páginas, por exemplo, atrás de um NAT. Ninguém vai enxergar. Qualquer servidor. Eu vou ter que abrir uma porta no modem e direcionar para esse cara. Tudo bem, isso é fácil de resolver. Agora, quando eu estou fazendo comunicação entre duas máquinas que estão atrás de NAT. Duas. Nenhuma vai se enxergar direto. Não é? Vão sair pelo IP válido das pontes. Atrás elas não se enxergam. E tem aplicações que são complicadas para isso. Como é o caso de VoIP. Como é o caso de aplicações peer-to-peer. Que elas se comunicam aplicação com aplicação. Eu não tenho um servidor com IP válido. São todos IPs não válidos. Aí tem um monte de gambiarra para resolver isso aqui. Certo? Por isso que o NAT é controverso. Certo? Os caras criaram uma solução para algumas coisas e complicaram outras. E a questão aqui, né, que resolver endereço é em cima de IPv6. Não o caso do NAT. NAT foi assim, ó, vamos arrastar mais um pouco o IPv4. Mas arrastaram muito. Certo? Resolveu um baita problema. Sem NAT, pessoal, não existiria a DSL. Não existiria a DSL. Como é que eu dei IP para todo mundo, cara? Não tem como. Porque uma coisa é dar um IP válido para o cara. Então, eu só teria uma máquina ligada. Só uma. Não teria como fazer outra. Tá? Exemplo aqui de tabela de tradução de NAT. Isso aqui é uma tabela, pessoal. Isso não dá para enxergar hoje no kernel mais novo do Linux, que é o 2.6, ou até mesmo o 2.4. Esse aqui do kernel 2.2. Dá para enxergar facilmente em roteadores Cisco. Uma vez que interessante, como é que é feita essa tradução? Aqui, ó, é o IP interno. Aqui é o protocolo da camada de transporte sendo usado. Aqui é o tempo que a conexão está aberta. Aqui é o destino. Aqui é a porta origem. Aqui é a porta destino. E essa aqui é a porta NAT. Então, olha só. O que vai acontecer na saída? A máquina externa vai enxergar esta porta aqui como sendo origem, com o IP válido. É isso que ela vai enxergar. Digamos que o IP válido aqui seja 200, 200, 200, 200. O que o cara de fora vai enxergar? Uma conexão UDP, né, um fluxo UDP, de origem 200, 200, 200, com a porta de origem 62, 150. Quando vier o retorno, vai estar marcada essa tabela aqui. Ah, esse cara aqui, ó, dessa porta, é esse louco aqui, ó, 10, 10, 10, 0, 122. Aí ele traduz esse cara e joga para a porta original. Então, isso vai ficar trocando toda hora. Isso aqui é um pedaço dessa tabela, certo? A tabela pode se tornar gigante. Se tiver várias conexões simultâneas, o troço pode ficar gigante. Okay? Mas é tudo baseado em porta. Então, bota uma porta alta, que é o NAT. Isso aqui também tem outra controvérsia. Como é que eu vou contar quantos hosts tem hoje na internet? Eu não tenho como contar isso. Eu enxergo o IP, atrás dele tem 50 máquinas. Eu não tenho como contar isso hoje. É tudo uma estimativa. Estimativa de, sei lá, 700 milhões. Mas como é que eu vou saber? Tem um colégio que tem um modem DSL, é um IP só, e tem 150 máquinas atrás. O que o provedor está vendendo? Um IP só. É. Até interessante que os provedores inicialmente com a DSL faziam altos esquemas para dar um IP só para o cara. Não deixavam fazer NAT, tinha um monte de rolo. Os modems eram deles, né? Então eles botavam senha, não deixavam os caras mexer. Até os caras descobriram que a senha era simples. Não, era, no caso era da Brasil Telecom na época, acho que era BRT, alguma coisa. Não, era bem simplesinho, certo? Que eles usam isso aí. Os caras deram o ponto seguinte: não, nós estamos vendendo largura de banda, a gente não está vendendo IP, é largura de banda. O cara tem 5 MB, ele vai usar o 5 MB como ele quiser. Certo? Foi uma boa alternativa. No caso de Linux, para ativar o NAT, é uma linha de firewall. Certo? Uma linha de firewall. Quem faz a linha aqui, na verdade? Todos os IPs da minha rede interna aqui, /8, vão sair traduzidos para este IP aqui,
que é o válido. Basicamente isso. É só essa linha aqui. Ativa o roteamento do Linux, automaticamente está sendo feito NAT. É claro que eu vou ter que ter uma interface com IP 187.106.12 e outra com IP na rede dessa. Chegou como gateway esse Linux, ele traduz e manda para fora. Simplesinho. Tá? Isso aqui válido em qualquer Linux atual aí. Nós vamos fazer depois uma prática em cima de NAT, certo? Trabalhando em cima disso aqui. Só você ter uma ideia que a gente está falando de endereçamento, então envolve endereçamento. Envolve camada de transporte também. Não entrei muita questão de portas aqui, mas é uma forma de identificar e diferenciar quando é a tradução e quando é a origem. As revistas bibliográficas aqui, pessoal, fora os livros, né, do plano de ensino ali, tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, este livro aqui, da IBM, é um livro gratuito sobre TCP/IP. Tem uma versão dele de 2009, se não me engano, ele foi atualizado. Deve ter uma versão até mais nova agora. Ele é um e-book, ele é gratuito, um livro só sobre TCP/IP. Então, conta histórico, formação de endereço, subrede. É um livro que está disponível aí, se quiserem baixar. Este outro cara aqui é um site TCP/IP Guide, com tudo que vocês quiserem saber sobre TCP/IP. Ele é um livro também. O cara pegou o site e fez um livro. É um livro que tem, sei lá, 2.000 páginas. Mas aqui, o site do cara é muito legal. Quer saber sobre isso? NAT. Ele vai explicar todos os tipos de NAT, tem vários tipos de NAT, é bem complexo isso aqui. Só que o legal é que a navegação dele é bem interessante. Ela segue um certo fluxo, é legal. Um recurso assim, fácil, né? E gratuito. Esse outro cara aqui sobre IPv6, já um pouco mais defasado, mas tem um básico, IPv6. E o livro do Curioso, capítulo 4, que trata de camada de rede. Então, tem um breve resumo assim, do que é a camada de rede. Como eu falei para vocês, ele não vai falar sobre os protocolos de roteamento especificamente, comenta esse protocolo, nós vamos avançar um pouco mais. Então aqui é um resumo de camada de rede, que tem muito mais coisas. Nós vamos ver conforme nós vamos avançando.